Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E antes de passarmos para a nossa convidada de hoje, eu queria dizer a vocês que reflitam bastante. Esse ano de 2020 é ano de eleições e acho que o povo brasileiro, principalmente dos municípios, né, já que nós vamos eleger prefeitos e vereadores, que é, no meu entendimento, a eleição mais importante, porque é a que nos atinge diretamente, né? A prefeitura e a vereança, elas impactam diretamente a vida da cidade, né? Nós aqui em Santos temos uma boa governança, claro que sempre é possível melhorar bastante, né? Principalmente nas áreas da educação, da saúde, da segurança, é sempre melhor olharmos o que pode ser aperfeiçoado, mas nós temos ainda grande dificuldade de saber votar, saber escolher, distinguir quem se vende como bom e quem é realmente bom. Normalmente quem é bom não tem muito tempo de fazer muita propaganda porque está trabalhando, porque está agindo, porque está transformando, né? Eu queria que vocês observassem o governo nosso federal, né? O governo Bolsonaro com seus ministros. Comparem as atuações dos ministros e vejam quais são os ministros que apresentam mais resultados. São os que falam mais ou os que agem mais? E esses que agem mais, será que são os que falam mais? Talvez aí seja uma pista para a gente ver quem realmente produz resultado. Habituem-se a pesquisar nos órgãos oficiais, os dados oficiais, os resultados. E vamos começar a escolher pessoas que são boas gestoras, pessoas que fazem, pessoas que decidem, pessoas que pensam, pessoas que querem realmente fazer. Porque muitas vezes a gente acredita no que é falado e nem sempre a palavra se traduz em ação, né? Palavras sem ação, nada são. É uma frase que eu inventei e que eu acho que é muito própria para esses tempos que a gente vive. Cuidado para não escolher aquele que fala muito. Porque se ele fala muito, será que ele consegue agir? Será que ele consegue parar para pensar? Será que ele consegue analisar? Será que ele consegue realmente fazer a diferença? Fica aí o recado para esse ano de 2020. E hoje eu trago aqui uma mulher maravilhosa que faz, ela age. Ela é nutricionista, ela conversa, claro, porque o diálogo é importante, mas ela também faz a diferença na vida de cada paciente. Ela se comunica bastante nas redes sociais, ela dá dicas de como você pode transformar a sua vida, mas você só transforma a sua vida com ação. É verdade ou não é, Camila? Boa tarde. Boa tarde, Rô. Obrigada pelo convite mais uma vez. É verdade, né? Como eu costumo dizer para os meus pacientes, não adianta a melhor nutricionista, o melhor personal trainer, a melhor terapeuta, o melhor médico, a melhor academia, alguém para cozinhar a sua comida se você não está afim, se você não quer agir, né? Se você não quer seguir a dieta, se você não quer frequentar a academia, se você não quer seguir as orientações da sua terapeuta ou fazer o treino do seu personal. Nada disso adianta se a gente não levantar da cadeira e colocar em ação, né? Então, eu sempre brinco com os meus pacientes, você é minha paciente, sabe disso, que eu falo assim, bom, eu não emagreço ninguém. Com muita honra sou paciente dessa garota, por isso que eu falei tudo isso. Agora você faz a lição de casa, você põe em prática, né? A parte mais difícil é a parte do paciente. E talvez por isso que hoje a gente tenha tanto reganho de peso, o famoso efeito sanfona aí que muita gente acaba passando por esse momento, que na verdade Como é que é isso, efeito sanfona? A gente fala muito, mas por que acontece e o que é exatamente isso? Na verdade, o efeito sanfona é aquele momento em que a pessoa emagrece de forma drástica e rápida, às vezes fazendo alguma dieta restritiva, e logo ela volta a comer normal, a voltar a ingerir alimentos não tão saudáveis, e aí ela tem o reganho de peso, e aí ela se incomoda com isso, e quer emagrecer de novo, vai para uma medida mais rápida, uma dieta mais restritiva, e aí
emagrece, mas aí ela não consegue sustentar essa dieta por muito tempo, aí ela volta a comer o que ela sentia Fica com falta. aquela fominha atrasada, isso? Isso, ou às vezes é um ato, uma coisa totalmente comportamental, né? Compulsividade, a compulsão alimentar está muito presente, então a gente tem diversas faces aí da compulsão alimentar, o que acaba entrando num ciclo, né? Que a gente chama do ciclo da compulsão, que é a pessoa faz uma dieta restritiva, aí ela tem uma crise de ansiedade, uma crise de compulsão, ela come. Os pacientes de transtorno alimentar, eles até falam, nossa, parece que eu fui possuído quando eu como, porque é um surto realmente, você vai lá, você come, e depois você fala, meu Deus, o que eu fiz, né, é como se... Por isso que tem gente que depois vomita, é isso? Aí tem os mecanismos compensatórios, e dieta restritiva é um dos mecanismos. Então, por exemplo, você foi numa festa, aí você passou da conta, comeu bastante, comeu salgadinho, comeu doce, tomou refrigerante, no dia seguinte você faz o quê? Eu vou fazer jejum, eu vou fazer 2 aulas na academia, eu vou ficar só de chá, vou fazer um dia de detox à base de chá, que isso tá muito comum hoje em dia, até é legal a gente puxar um pouco para esse lado, porque tem muitas empresas fazendo detox day e realmente são boas estratégias, mas quando são aliados a um estilo de vida mais saudável. Agora, você fazer um detox day no dia seguinte, comer um fast food, ir para uma festa, aí precisa perder 2 quilinhos, faz um detox day, e aí o corpo entra nesse ciclo vicioso de novo, é completamente errado, né? Então, as pessoas, elas têm muito esse perfil de, eu tenho um casamento daqui 1 mês, eu vou fazer uma dieta super restritiva nesse 1 mês, vou entrar no vestido, vou ficar no corpo que eu quero e vou pro casamento, depois disso eu engordo tudo de novo. Então perdi 5 quilos, ganho 10, perdi 10, ganho 15 e por aí vai, né? Esse é o famoso efeito sanfona. E me diz uma coisa, que não tem nada a ver, mas você falou jejum, me lembrei. Que história é essa de jejum intermitente? Isso aí não acaba com a saúde da pessoa? Ou como é que é isso? Eu não sei, eu não imagino, nunca fiz nada disso, né? Eu estava te falando que eu sempre fui muito magra e sempre comi de tudo, sempre tive, graças a Deus, muita saúde até hoje, né? Levanta a mão para o céu, porque acho que saúde é o maior bem que a gente pode ter. Tenho até medo de, às vezes, entrar em algumas paranoias aí de tomar alguma coisa para mexer no metabolismo, porque depois de uma certa idade isso aí pode afetar até a mente, né? Enfim, né? E a gente sabe de pessoas, né? O risco que você tem, quanto mais velho você fica, de você entrar num desequilíbrio hormonal e tudo. Sim. Isso é muito grande, então eu prefiro não mexer, né? Em time que tá ganhando não se mexe. Na verdade... Mas como é que é isso, assim, jejum intermitente, por exemplo, isso não causa uma loucura? O organismo não fica louco? Fala pra mim. Quando ele é feito de forma correta, não. É uma boa estratégia, mas como toda estratégia nutricional, precisa ser feita de forma correta. Então, um paciente extremamente compulsivo, que tem surtos alimentares, eu vou pôr jejum para essa pessoa, que ela vai sentir uma fome, e aí na hora que ela for quebrar esse jejum, ela não vai conseguir raciocinar o que ela vai comer, ela vai comer o que tiver pela frente. Sim. Nesse caso não é saudável. O jejum intermitente... E a pessoa não para, né? Quando ela volta do jejum, que dá aquela fome, né? Ela verdade, não para, ela come, então, não consegue parar. Para a gente ter um paciente que faça um jejum de forma saudável, primeiro tem que ser um paciente que consegue diferenciar fome física de fome emocional. Então eu estou comendo porque minha barriga está roncando, eu estou comendo porque eu preciso comer comida. E aquela fome emocional de, preciso de um doce porque eu estou nervoso, cheguei do trabalho, eu preciso pedir uma pizza porque eu mereço. Então a gente tem que saber diferenciar. Uma vez que o paciente sabe diferenciar essa fome, já tem uma boa relação com a comida e ele precisa de uma estratégia nutricional para baixar um percentual de gordura, diminuir medida, e ele está dedicado, então ele faz a dieta de uma forma mais correta, de uma forma mais constante, e ele percebe que assim, um jejum intermitente, ele não pode ter fome. Então, eu vou fazer um jejum de 16 horas. Deu 10 horas, meu estômago roncou, eu quebro o jejum, eu não tenho que ficar com fome, porque senão eu vou estressar meu organismo e o efeito vai ser contrário. Agora, quando ele é feito de uma maneira positiva, de uma forma correta, e o paciente consegue levar isso adiante, tem resultados excelentes, não só na parte de emagrecimento, como na parte de cognição também, de desenvolvimento da mente, aumenta foco, concentração, é muito utilizado nesses casos, mas tem que ser
muito bem aplicado. Não é qualquer profissional que pode aplicar, e não é porque eu vi na internet que é bom, não é porque eu ouvi falar que emagrece que eu vou sair fazendo de uma forma desenfreada, que é o que acontece, né? As pessoas falam, eu faço jejum intermitente. Mas o que você come? Não, como normal. Aí faço o jejum e tá tudo certo. Não é assim que funciona, né? Sim. Então, recomenda-se, porque, inclusive, eu recentemente vi uma entrevista do Dr. Drauzio Varella no Roda Viva. Aliás, um show, né? Porque ele tocou em vários assuntos. E ele falou do vício, né? Que a pessoa pensa que vai dominar e, no fim, ele é tomado pelo vício. Então, ele nunca sabe aonde ele vai parar, porque chega um momento que o vício toma conta. E o vício, a gente sabe que existem vícios de toda forma, né? Desde o álcool, a maconha, até cocaína, até consumo excessivo, consumismo, comida em excesso. Cigarro, álcool. O próprio sexo, né? Algumas pessoas são sexólatras, enfim, né? Então, tudo que você faz e que, enfim, causa um tipo de desequilíbrio, ou você não se satisfaz e aí você tem que fazer compulsivamente. Então, ele fala exatamente, e aí a pergunta era sobre a depressão, né? Que hoje já está sendo considerada pela Organização Mundial de Saúde como maior causa de absenteísmo no trabalho, né? Que é um tipo de doença mental, vamos dizer assim, as doenças mentais, e a depressão é uma delas. E aí ele menciona a internet, né, o Drauzio Varella, que a internet, nós somos a primeira geração que recebe essa internet, que recebe esse acúmulo de informações, que não tem tempo de refletir sobre elas, que você está, por exemplo, comendo e aí você está no celular ao mesmo tempo, você está assistindo televisão ao mesmo tempo, e algum cliente te mandou algum recado, ou enfim, e você não consegue trabalhar com tudo isso, então você começa a ter aquela ansiedade e aí você desconta na comida. Sim. Acontece isso? Acontece muito, e é até o que a gente fala. Criança que come na frente da TV não é um bom hábito para você criar no seu filho. A gente tem que sempre estar presente, né? Tanto que lá na clínica, além da gente ter a parte de estética, a gente tem acompanhamento terapêutico também, na terapia integrativa, porque a Mariana, que é a terapeuta, ela traz muito isso, de você estar presente. Então, numa refeição, você tem que perceber a textura daquele alimento, a percepção da fome, se você gosta, se você não gosta, que combinação é boa, a combinação não é. A mastigação é completamente importante, por quê? Você acha que eu mastigar 3 vezes um alimento, engolir rapidinho, chegar no meu estômago, eu consegui avisar meu cérebro que eu estou satisfeita? Então, desde a mastigação, o ato de eu comer, sentir o cheiro da comida, faz com que o meu corpo comece a sinalizar. E aí o meu cérebro vai começar a entender de que eu estou me alimentando, e aí vai ter toda a sinalização em prol da saciedade. Né? Então hoje nas pessoas isso é muito desregulado, porque elas comem rapidinho, prestando atenção em alguma outra coisa e depois já estão com fome de novo. A satisfação psicológica não vem. Não vem. Quer dizer, você não tem a percepção, você não sabe. Joga pra dentro a comida, mas você não percebeu que comeu. Ou então você come tão rápido e uma quantidade tão grande que depois você fala, meu Deus, comi demais. Mas se você tivesse presente naquela refeição, você não ia ultrapassar o limite. Você ia comer exatamente o que criança é assim. Então a gente fala muito de criança, um bebê, ele não come por olho. A gente ensina as crianças a comerem por olho, né? Comer compulsivamente. A gente cria isso nas crianças, porque na verdade, se ela tem fome, ela vai comer, se ela não tem, ela recusa. E a hora que ela quiser, ela vai comer e a gente vai doutrinando isso. Então, por quê? Porque a fome, ela é fisiológica. O meu corpo dá sinais, o meu estômago ronca, a minha cabeça dói, eu sinto a necessidade de mastigação. É a mesma coisa quando eu preciso ir ao banheiro. Eu fico indo ao banheiro compulsivamente? Não, eu tenho que sentir minha bexiga cheia para conseguir fazer xixi. É a mesma coisa a fome. O meu corpo funciona como um carro, o alimento é o combustível. Quando o meu combustível está acabando, né, o meu carro sinaliza, acende a reserva. Seria a minha fome. Preciso pôr combustível para dentro. E você vai lá e coloca. Ninguém ultrapassa o limite do tanque do carro. Por que eu vou ultrapassar o meu limite de satisfação, né? De quantidade de comida? Então, como isso é muito presente e a comida está muito atrelada a prazer,
As pessoas, elas precisam buscar outras formas de se distrair, de comemorar. Então, se eu tô triste, eu como. Se eu tô feliz, eu comemoro comendo. Se eu fui promovida no trabalho, eu comemoro comendo. Isso tá muito presente na cultura das pessoas. E isso acaba tornando a comida meio importante demais, né? Então, assim, que outros prazeres eu tenho? Será que só comer me faz feliz? Então, no caso de uma adolescente que tá lá lutando com o corpo, que já começa com os estereótipos da internet, quero ser que nem a influencer tal, e começa a se cobrar muito isso. Ela fica ansiosa, ela desconta na comida. Ela fica triste, ela desconta na comida. Aí ela se arrepende de descontar na comida e é aí onde a gente começa a ter os transtornos alimentares, né? E a pessoa vive nesse efeito sanfona porque restringe durante um período curto de tempo, tem um emagrecimento, volta a comer, tem um reganho de peso. O ideal seria o quê? Eu preciso ser saudável, meu corpo tem que funcionar, eu preciso estar com os meus exames em dia, eu tenho que ser uma pessoa com uma qualidade de vida que você, com os seus 68 anos hoje, consegue conversar, tem uma mente boa, é uma pessoa ativa e hoje a gente consegue ver isso muito explícito, adolescentes, crianças com diabetes, hipertensão, isso tudo é estilo de vida, né? Então a alimentação, ela precisa ser olhada com carinho, tanto pelos pais como pelas pessoas, de que eu preciso comer por sobrevivência, por nutrição e a exceção é o que nunca vai me engordar ou me emagrecer. Então, se eu comer um bolo de vez em quando, não é ele que vai dizer se eu vou ser mais gordo ou mais magro. Agora, se eu comer um bolo todos os dias, talvez ele defina. Só que é para ter bolo recheado, bolo de pote na nossa rotina alimentar? Não é indicado. A gente precisa ter fruta, legume, verdura, água. As pessoas não bebem mais água. Verdade. Isso é um problema que a Simone tem muito forte lá, porque os tratamentos estéticos, eles só funcionam em paciente hidratado. E ela fica mandando até mensagem por aplicativo para os pacientes, não esquece de beber água. Por quê? Porque senão o trabalho dela não tem efeito, né? Então, assim, tem uma lição de casa, tem todo um comportamento por trás de um paciente. Não adianta só a gente querer que ele coma aquilo que a gente impôs. Então, olha, você vai comer ovo de manhã, fruta à tarde e vai parar de comer às 8 da noite. Se eu não conhecer a rotina, então tem que ser uma anamnese muito completa, a gente tem que saber da vida do paciente, com quem que ele mora, quem cozinha, né? Se ele sabe cozinhar. Então, é muito complexo tratar isso. Mas é super possível. Mas é bem o que você falou no começo do programa, né? Eu tenho que ter a força de vontade, eu preciso querer mudar e entender que eu como para viver e eu não vivo para comer, né? Eu preciso comer por sobrevivência, por saúde. As exceções, as comemorações, elas vão acontecer. E não se realizar através da comida, procurar outras formas de realização. Mas quando você tá Camila? triste e você come uma barra de chocolate, a tristeza vai embora? Não. Se Então, bem que assim, não tem faz aí muito uma sentido. historinha, acho que é os vendedores de chocolate que dizem que substitui o namorado, né? Quando o namorado vai embora, você pode comer um chocolate que é a mesma coisa. Acho que são as fabricantes de chocolate que inventaram essa moda. É, pode ser. Camila, você precisa voltar mais vezes, porque eu acho que isso aí é um assunto muito importante. Isso aí também passa pelo nosso entendimento do que é meio ambiente, sustentabilidade, Sim. não fazer lixo, porque às vezes a gente faz do corpo da gente um pouco lixo, né? Completamente. Então, a gente esquece precisa pra que voltar ele mais serve. vezes, tá? Nós estamos terminando aqui esse bloco, infelizmente, porque a Camila tem muito para ensinar pra gente aqui e eu, como paciente dela, estou aqui bebendo as palavras dela. A Nelbari, que é onde elas atuam, né, a Simone Gomes, a Camila e a Mariana agora é terapeuta holística, que vai vir aí sábado que vem para falar de beleza também e como que essas meninas trabalham integradas para dar um maior conforto, melhorar e uma autoestima, maior qualidade de vida, saúde, beleza, Exatamente. por dentro e por fora para todas as suas clientes e seus clientes. Obrigada e Eu que você agradeço. fique aí que a gente volta já já com os nossos quadrinhos.
voltamos e agora você vai ficar na nossa volta com a querida psicóloga nossa, que a gente sempre conversa com ela, Mariângela Fortes Veiga. Oi pessoal, tudo bem? Agora mais um quadrinho com a psicóloga. O que eu queria falar para vocês hoje? A gente está precisando, como pessoa, tomar um distanciamento maior entre nós, o outro, nós e o fato. Tanto o outro como o fato, eles não estão dentro de mim, eles estão fora. Eu tenho que ter um distanciamento maior para que eu possa analisar o que está acontecendo aqui fora. E analiso com o quê? Com os meus pensamentos, meus princípios, minhas posições. Não saia comprando tudo que está aqui fora como se fosse verdade, antes de passar pelo seu crivo pessoal sobre aquilo, ok? Toma esse tempinho, pense um pouquinho antes de reagir. Estética, beleza e saúde é com a minha querida Simone Gomes. Boa tarde, meu nome é Simone Gomes, esteticista. Hoje vamos falar sobre hidratação da pele. Quando eu falo isso, muita cliente fala para mim, mas eu tenho a pele oleosa. Pele oleosa não quer dizer pele hidratada, pelo contrário, às vezes a sua pele ela está oleosa, ela não é oleosa, ela está oleosa pela falta de água, pela falta de hidratação. Então a hidratação correta, com o produto correto para o seu biotipo é muito importante, a ingestão de água também. Então pele hidratada quer dizer pele saudável. Então você vai num profissional, faz uma anamnese, uma avaliação correta e isso vai fazer com que você tenha uma pele bonita, saudável, hidratada e sem aquela oleosidade que ocorre muito no verão. Qualquer dúvida pode me chamar no contato que está aparecendo e a gente conversa mais sobre o assunto. Direito ambiental é com esse meu amigo querido, mestre em Direito Ambiental. Não podemos deixar de trazer sempre aqui, professor Gustavo Abraão dos Santos. Olá, tudo bem? Vamos falar hoje da saúde e o meio ambiente no trabalho, onde nós temos aí a questão que envolve o trabalho à distância, o home office. Pessoal, a questão envolve agora a postura. A falta de postura é justamente causadora de doenças chamadas aí doenças osteomusculares por repetição no trabalho, popularmente chamadas de LER. Então, os trabalhadores que efetivamente na área jurídica fazem peticionamentos, pessoas que trabalhem à distância, elas devem procurar trabalhar com postura adequada ao se sentar, senão podem desenvolver tendinite, tenossinovite, bursite, hérnia de disco. E a CLT, no artigo 75E, prevê que existe a responsabilidade do empregado em cumprir a determinação que o empregador vai lhe dar. Então, a necessidade de instrução do empregador e a necessidade do empregado zelar por sua saúde no teletrabalho. Até a próxima! Direito previdenciário e direito eleitoral é com o professor Danilo de Oliveira. Olá! A reforma da Previdência mudou as regras para as aposentadorias no regime geral de previdência social. A principal mudança é a necessidade de acumular dois requisitos: idade mínima e tempo de contribuição mínimo. Para os homens, a idade mínima é de 65 anos e o tempo mínimo de contribuição, 20 anos. Para as seguradas mulheres, a idade mínima é de 62 anos e o tempo de contribuição mínimo, 15 anos. Porém, é preciso tomar um cuidado. Esse tempo mínimo não garante aposentadoria com proventos integrais. Para que homens e mulheres se aposentem com proventos integrais, o tempo mínimo contribuído deve ser maior. No caso dos homens, 40 anos e no caso das mulheres, 35 anos. Tempo de contribuição dificilmente atingível de acordo com a realidade brasileira. Para aqueles que já estão no mercado de trabalho, há regras de transição. Nos próximos Pensando em Previdência, nós falaremos sobre essa novidade. Até lá!
E agora você fica com o Direito do Consumidor, Direito da Moda, com a doutora Juliana Casimiro. Olá, sou Juliana Casimiro, membro da Comissão de Fashion Law da OAB Santos, que estuda Direito da Moda. Hoje eu queria falar com você sobre a sustentabilidade étnica. A gente está falando aqui da proteção, a criação daquele grupo de pessoas, o grupo de uma tribo que tem um trabalho étnico característico. Então, quando uma indústria vai se utilizar daquele trabalho, ela deve dar crédito àquele grupo que criou a estampa, que criou a arte. Seja esse grupo vivo ou grupo já extinto. O valor tem que... o reconhecimento deve ser tanto em relação à arte, à criação, quanto o valor econômico, né? E com isso a gente está falando em reconhecimento à criação e proteção intelectual. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e antes de encerrar eu queria agradecer especialmente a minha querida produção que está junto comigo já. Em maio vamos para o 8º ano de programa, que são esses garotos aí que vão aparecer na tela aí, a Gisele maravilhosa, o Reale maravilhoso e o Bruno maravilhoso que entrou um dia desse, mas já está dando aula aí para todo mundo, né, Bruno? Obrigada por tudo, o programa não seria o que é com essas edições maravilhosas, as ideias maravilhosas que eles têm, uma gente muito boa, moram todos aqui e assistam também no YouTube, a gente põe todos os programas, desde o primeiro programa, estão todos lá para vocês verem, nosso canal do YouTube, vocês deem um like, se inscrevam no canal e divulguem entre os amigos. Até lá!